Os números do último levantamento da Conab prevêem queda na produção de grãos nesta safra em relação à anterior. Mas em algumas regiões do país, o aumento de produtividade nas culturas surpreende. No Distrito Federal tem colheita que registrou alta de mais de 80%. Os repórteres Sebastião Garcia e Wellington Ferreira foram conferir os bons números numa propriedade aqui da capital federal. A propriedade é um modelo, fica na região conhecida como PADEF, que significa Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal, criado em 1977 pelo governo federal para estimular o desenvolvimento da agricultura na região. Dona Marisa é paranaense, chegou aqui 20 anos atrás, veio com a família. Hoje ela é viúva e os 3 filhos continuam nos negócios com ela. Plantam soja, milho e hortaliças em 514 hectares. E muito bem, apesar dos desafios. A soja que a gente conseguiu plantar cedo foi maravilhosa. Cheguei até 110 sacos por hectare, mas a mais tardia derrubou todas as médias. Produtividade e produção foram afetadas pelo clima nessa safra em quase todo o país. O El Niño, intenso, principalmente no ano passado, teve influência no plantio e na reprodução das lavouras de primeira safra nas principais regiões produtoras. Por isso, o levantamento da Conab mostra que a safra deste ano vai ser menor. Deve chegar a pouco mais de 297 milhões e meio de toneladas. São 22 milhões a menos do que na safra passada. Só de soja, a produção mais expressiva dentre os grãos, quase 5% a menos. A gente vê que os impactos do El Niño foram bem consideráveis para a oleaginosa. Mesmo assim como para a produção total de grãos, a colheita para a soja é a segunda maior da história. O levantamento mostra ainda que o Brasil está produzindo hoje em 79.580.000 hectares de lavouras de grãos no país. 1 milhão de hectares a mais do que na safra passada. Pelo levantamento da Conab, o Distrito Federal deve produzir nessa safra pouco mais de 801 mil toneladas de grãos. É longe do que produz o maior produtor nacional, o estado vizinho aqui, o Mato Grosso, que chega a 90 milhões de toneladas. Outro estado vizinho também, Goiás, quase 30 milhões de toneladas. Mas o destaque aqui no Distrito Federal é a produtividade, que supera em muito a média nacional. Olha só, no caso da soja, para a gente ter uma ideia. A média nacional de produtividade na soja é de 3.200 quilos por hectare. Aqui no Distrito Federal, pelo menos 3.400 quilos. E nessa propriedade aqui, a propriedade da Dona Marisa, ela colheu soja aqui em março, o último lote. Hoje tem trigo aqui nessa lavoura e ela chegou aqui a conseguir de produtividade 3.900 quilos por hectare. São pelo menos 700 quilos a mais do que a média nacional. E a produtora, a Dona Marisa, tem uma explicação para isso. A minha terra é muito boa, né? Altitude, talvez porque é fresco à noite, calor de dia, né? Talvez seja isso. E muito capricho, né? Muito capricho, que tem que fazer palhada, tem que trabalhar esse solo, tem que usar biológico, né? Tem que ter matéria orgânica, né? Senão não vai. Com capricho, Dona Marisa se desdobra para manter a produtividade em alta do milho, do trigo recém-plantado e do sorgo também. O sistema de irrigação ajuda, ela tem pivô em toda a propriedade. No Distrito Federal, segundo a Conab, a área com plantio de sorgo se mantém estável, em 18 mil hectares. A produtividade pode chegar a 4.200 quilos por hectare, um aumento de 7,7%. Com isso, é esperada uma colheita de 75.600 toneladas. É uma cultura importante na região e boa parte sai de terras como da Dona Marisa, que plantou em 20 hectares este ano, e que já foi fonte para outros levantamentos sobre estimativas de safra. Por 2 vezes ela disse que já participou. E pela experiência, há que se respeitar. Já tem lá suas expectativas para os próximos. Muito medo, muita insegurança, sabe? Porque até agora nenhum meteorologista conseguiu falar alguma coisa do que esperar para o futuro, né? E a gente tem muito medo.